Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel e de Judá. Está quase acabando, o primeiro livro. Vamos ao 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos esses servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada. De Judá, 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio. Porém, agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruindo-a ele. O Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta,
Agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo. Por isso esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã dizendo: E Davi veio a Ornã. Então Ornã viu a Davi, saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, os trilhos para lenha e o trigo para oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele guardou a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir perante ele consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então, nesse capítulo, o que aconteceu? Davi mandou o seu general Joabe contar o exército. Quantos homens tinha? Achando Davi que, por ter assim um número, né, avantajado, né, número grande, ele poderia dizer: o meu exército é o maior exército, mais forte, o imbatível desta terra, né? Tirando de Deus a sua devida grandeza, não é? O seu devido poder. Né? Então, isso foi uma coisa errada que Davi fez e Deus reprovou, porque
As vitórias que nós temos não dependem de nós. A Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Nada é nada, meus amados. Eu não posso levantar a colher para colocar a comida na boca se o Senhor não for comigo, se o Senhor não permitir, se o Senhor não me der saúde, se o Senhor não me der força. Eu não posso sair de casa para trabalhar se Deus não me der saúde. Então tudo vem do Senhor, tudo é tudo. Sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada, ainda que tenhamos ao nosso lado um exército numeroso e poderoso, porque todo o poder vem do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.